Fala guerreiro, fala guerreira, eu me chamo Tiago Araújo, professor de Geografia e eu vim para trazer mais uma dica para você que vai fazer a prova de Geografia da Polícia Militar de Pernambuco. Essa prova que no dia 26 terá uma grande classificação, irá trazer para você uma gama de conteúdos em que você tem que estar antenado nos mínimos detalhes, tem que estar antenado nas principais características, aquelas que apresentam a maior relevância, a maior dinâmica de assuntos, e a partir disso ter um conhecimento geral sobre como a banca ela pode pedir isso de você, como a banca ela pode indagar esse conteúdo e sugar esse conteúdo de você da forma mais completa possível. É interessante que você sempre tenha em mente que o território pernambucano ele é dividido em duas grandes áreas, em duas grandes faces, tá certo? Nós temos o litoral e temos o interior. Isso é muito simples. Sempre quando você for estudar, faça sempre isso. Uma dica que eu dou a você: faça mapas mentais. Tente fazer quadros que especifiquem características importantes do território. Deixa eu passar só um bisu para você rapidinho antes de nós entrarmos aqui, relacionado ao conteúdo geral do território. Olha só, sempre quando eu vou estudar qualquer conteúdo relacionado à geografia, eu sempre costumo fazer mapas mentais para me ajudar a entender, e sempre quando eu esqueço determinado ponto, eu olho para onde eu coloco aquele mapa mental e eu sempre relembro fatos específicos. Como, por exemplo, vamos colocar aqui um conteúdo bem interessante relacionado ao nosso edital. Vamos supor aqui que eu tenha o conteúdo, deixa eu ajeitar aqui, bora lá, o conteúdo setores da economia. Bora lá. Setores da economia, tudo bem? Lembrando que os setores da economia em qualquer território ele é dividido em três: o setor primário, o secundário e o terciário. Qual é a minha dica para você? Tem muitos guerreiros e guerreiras que geralmente costumam colocar aí mapas mentais na parede do quarto. Isso ajuda demais. Essa é a dica que eu dou a você. Coloque esses mapas na parede do teu quarto, na frente da tua escrivaninha, perto da tua cama, porque até o dia 26 vai ser assim. Você vai lá, você dá uma olhada, esqueceu, observa lá no teu mapa mental que dá certo. No caso dos setores da economia, eu tenho aqui o setor primário, eu tenho o setor secundário e eu tenho o setor terciário. Olha aí, olha bem o que eu estou fazendo, tá? Isso aqui pode te ajudar demais. É porque eu não dá para fazer da forma que eu faço no quadro com os meus alunos do presencial, mas dá para a gente ter mais ou menos uma ideia desse bizu que eu estou passando para você. Olha só, primeiro, coloca RMR, Região Metropolitana de Recife, depois coloca a Mata Pernambucana, depois você coloca aqui o chamado Agreste, o Agreste, que é dividido em três, nós vamos ver alguns bizus aqui também já já. Nós temos o Sertão Pernambucano e temos a mesorregião do São Francisco. Olha só, qual é a minha grande dica para você? É que você faça um quadro preenchendo cada uma dessas mesorregiões aqui. Ou seja, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e você vai preencher com essas características. Exemplo, o setor primário do território pernambucano, ele é dividido em agricultura, pecuária e extrativismo. E aí, você pega uma, duas, três dicas relacionadas ao setor primário da economia, o setor, no caso, a agricultura, pecuária e extrativismo. E aí você coloca RMR, Zona da Mata, Agreste, Sertão e o São Francisco. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, como é que eu posso fazer. Relacionado ao setor primário do território pernambucano, isso baseado na questão da agricultura. Da RMR da região metropolitana, setor primário, nós podemos colocar aqui, ó, uma agricultura chamada de agricultura intensiva, tá? Uma agricultura intensiva. Essa agricultura, ela também é comercial. E essa agricultura, ela é, pode-se dizer, formativa.
Formativa. Por que essa agricultura ela é formativa? Exatamente porque ela vai unir de forma interdependente toda a base estrutural do Estado e, assim, vai elevar o que chamamos de PIB, Produto Interno Bruto Regional, aonde nós teremos a união e o acúmulo de todo o capital produzido aí e tido como uma das bases do desenvolvimento econômico em união dos três setores. E aí você pega a zona da mata e você vai fazendo também as características. Você pode fazer muito mais, você pode fazer muito maior. Você pode fazer um quadro desse com 10, 15, 20 características, vai depender da tua criatividade. O setor secundário, o mais envolvido, o setor terciário, predominante, e aí você vai classificando todas essas áreas. Geralmente quando eu faço, cadê? Geralmente quando eu vou eu faço um quadro, né, eu saio fazendo um quadro, que não dá para fazer muito bem aqui, mas já para você fazer em casa. Faz um quadro, remonta essas características, monta cada uma delas e vai desenvolvendo o teu conteúdo que dá certo, tá bom, pessoal? Então, essa é uma dica que eu dou para você fazer mapas mentais, para você não esquecer qualquer tipo de conteúdo. Olha só, eu trouxe aqui algumas dicas relacionado ao sertão pernambucano, tá bom? Alguns materiais, galera, colocam o sertão pernambucano como uma única mesorregião. Só que nós temos 5 mesorregiões em Pernambuco. Nós temos o sertão pernambucano, 2 mesorregiões, desculpe, 5 mesorregiões e 2 no sertão. Nós temos o sertão pernambucano e nós temos a mesorregião do São Francisco. Por que mesorregião do São Francisco? Exatamente por causa da margem que o Rio São Francisco oferece para essa dinâmica de divisa entre o estado da Bahia. No caso, o Rio São Francisco, ele não é uma bacia hidrográfica pernambucana, mas é uma bacia hidrográfica que gera uma característica muito forte na economia pernambucana, principalmente relacionado ao São Francisco e à região de desenvolvimento de Itaparica, exatamente por causa da hidrelétrica também, que aí, depois da questão ambiental, reconduziu, aí nos anos 80, aquela tribo indígena Tuxá, exatamente por conta dessa grande a construção dessa hidrelétrica, tá? É um dos problemas que nós temos relacionados ao meio ambiente e à questão indígena do território pernambucano. E aí o que acontece? Nós temos aqui duas grandes mesorregiões. Se você observar, essa mesorregião, ela é praticamente a metade do território pernambucano em geral. Então ela vai cair na prova, pode ter certeza. E eu tenho alguns conteúdos aqui que podem trazer. Primeiro, nós temos a influência a influência do São Francisco, na economia pernambucana. Estudem isso. A influência do São Francisco na economia pernambucana. E essa influência, ela vai ser aonde? Essa influência ela vai ser totalmente relacionada ao setor primário. Aonde nós temos no setor primário, galera, 3 grandes áreas. Nós vamos ter a agricultura, nós vamos ter a pecuária e nós vamos ter o extrativismo. O extrativismo que vai ser forte principalmente na Chapada do Araripe, que fica na região noroeste do território, exatamente nesta microrregião, onde também chamamos de regiões de desenvolvimento. Então veja, nós temos nessa região aqui, tanto relacionado ao sertão quanto à mesorregião do São Francisco, uma das áreas de relevo de maior porcentagem no território, como é, por exemplo, a depressão do São Francisco. Temos também a chamada caatinga hiperxerófila, que é uma caatinga totalmente voltada para o solo árido, para raízes extremamente profundas, características semelhantes aí de uma vegetação semidesértica. Temos os maciços residuais, temos também a Chapada do Araripe, né? Ou seja, é uma região que apresenta uma riqueza muito forte. Além dos grupos interioranos de rios que são temporários, temos aí também o rio, a bacia hidrográfica do Pajeú, que é a maior bacia hidrográfica do território, e aí nós temos uma das maiores redes de importância
de importância natural para o território pernambucano, que é exatamente a configuração de rios. Veja a importância do sertão em geral para o território pernambucano. Nós temos também a questão da seca, que a seca em Pernambuco não é um problema, a seca é um fenômeno. O que pode acontecer é o homem estar inserido em uma determinada área em que o processo de estiagem é totalmente prolongado. Então, temos aí o São Francisco, temos a bacia hidrográfica do Pajeú. Eu falei também aqui sobre a depressão sertaneja, sobre os maciços residuais, sobre a produtividade, aí, principalmente a extração e aí a base da chapada do Araripe. Nós temos também aí a mesorregião do São Francisco, temos na mesma região do São Francisco, nós temos ao São Francisco e Itaparica como áreas que apresentam 8 grupos interioranos de produtividade aí, de bacias hidrográficas, aonde são totalmente voltadas para o incremento e desenvolvimento das hortaliças e da fruticultura, tá bom? Então fica essa grande dica para você aí. E aí eu coloquei aqui, galera, outra dica também sobre a questão dos grupos indígenas, das tribos indígenas. Nós temos 11 ao total. E eu quero que você observe exatamente onde essas tribos indígenas elas estão inseridas. Pessoal, nós temos tribos indígenas aqui no chamado Agreste, aonde no Agreste eu vou ter o Agreste Setentrional, o Agreste Central e o Agreste Meridional. Nós teremos aqui, ó, grande concentração de tribos indígenas no território do sertão. Quando eu falo sertão em geral, estarei falando do sertão pernambucano e da mesorregião do São Francisco. E aí vem a pergunta: por que essas tribos indígenas elas se concentram nessas regiões? Lembrem da bacia hidrográfica do São Francisco. A grande influência do São Francisco fez com que essas tribos indígenas elas viessem a se concentrar nessas áreas por conta da alta produtividade que o São Francisco poderia trazer até a sua produção. E a massa econômica, quase que não sai, da base econômica do território, é exatamente a agricultura de subsistência. E eu vi dizer a você que essa agricultura de subsistência você não pode confundir com agricultura pobre. Não, não tem nada a ver. A agricultura de subsistência das tribos indígenas pernambucanas, elas estão mais voltadas para algo cultural, a base do artesanato. A base cultural faz com que a agricultura venha a ser familiar, de baixa mecanização, mas conforme vem o processo de desenvolvimento, isso vem trazendo características de desenvolvimento para a própria tribo. Mas quando classificamos uma agricultura de minifúndio, onde muitas áreas de zona rural de Pernambuco apresentam pontos negativos ou baixa mecanização, chamamos de agricultura de subsistência ou agricultura familiar. Quando a agricultura ela tem uma alta mecanização, chamamos de agricultura intensiva ou de alta mecanização. No caso das tribos indígenas, nós não classificamos esse tipo de agricultura como intensiva e extensiva, mas uma agricultura de subsistência, aonde a sua base é totalmente voltada para o seu próprio consumo e para a sua subsistência, tanto da tribo como familiar, e muitos desses produtos são vendidos em feiras livres, tá bom? Então fica essa grande dica para você aí também. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é exatamente esse processo aqui, aonde nós temos o grande desenvolvimento dos municípios pernambucanos. Nós temos ao total em Pernambuco 185 municípios. Desses municípios, eu quero que você observe aqui, deixa eu colocar aqui outra caneta. Eu quero que você observe e eu quero que você veja esse corte aqui, o que eu estou fazendo, esse aqui, ó. Observe que nós temos o leste e nós temos o oeste, tá? Veja que nós temos o litoral e nós temos o interior. Observe que na base leste do território pernambucano nós temos o maior número de municípios que na base oeste. E aí vem a pergunta: por quê? Nós temos um alto padrão de desenvolvimento, nós temos uma grande caracterização de acúmulo populacional, alta atividade urbana e, principalmente, oportunidades de emprego e de desenvolvimento pessoal. Já na base do interior, os municípios eles são maiores, a sua grande proporção, a sua densidade demográfica é menor. Já na base do litoral, a densidade demográfica ela é maior.
No caso do interior, densidade demográfica menor. No caso do litoral, a densidade demográfica é maior. E o que é densidade demográfica? Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Quanto menor o território e maior o número de habitantes, maior a densidade demográfica. Quanto maior o território e menor o número de habitantes, maior é a densidade, menor é a densidade demográfica, desculpa. Então, a partir do momento que você tem um aumento na densidade demográfica, o território diminui. Quando você tem uma diminuição na densidade demográfica, o território aumenta. Então, nas áreas leste, nós temos um aumento da densidade demográfica, exatamente por conta do alto número de municípios e a diminuição aí das áreas que agregam grandes porcentagens de pessoas, de bases populacionais e mecanismos urbanos. Eu quero que vocês entendam e não confundam zona urbana com zona rural. A zona urbana é uma área de acúmulo de infraestrutura, áreas de concentração de pessoas, de organização urbana e organização social, certo? Mas as áreas ao redor, circunvizinhas, são chamadas de zona rural, zonas rurais, exatamente por conta da sua economia que é voltada e dependente diretamente para a zona urbana. Então temos que tomar bastante cuidado com isso. Muita gente confunde dizendo que o litoral é zona urbana, interior é zona rural. Não. Zona urbana nós temos em todo o território pernambucano, mas zona rural estão situados ao redor dos grandes centros urbanos, tá bom, pessoal? Então, tome muito cuidado com esta divisão do território pernambucano relacionado à configuração municipal de toda a sua área. Lembrando que a base histórica e o processo colonial se deu de duas formas. Se deu exatamente pelo litoral e pelo interior, no caso do São Francisco, pelo interior, aonde nós tivemos aí os rios como principais protagonistas do escoamento, do deslocamento dos colonizadores, tanto para o interior do litoral como para o interior do sertão pernambucano, tá bom, pessoal? Aqui fico eu, estamos aqui com esta base econômica para que você venha ter um grande processo de aprendizado, tá? Eu falei aqui fico eu propositalmente, viu? Aqui eu fico com as dicas, porque tem uns caras aí que aqui fico eu, falou aqui fico eu. Claro, eu falei, eu falo do jeito que eu quiser. Mas aí tem uns caras que botam aqui, nhen, fica reclamando. Galera, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe grandemente, que fica essas dicas aí. Não esquece, vem adquirir o material, liga para mim, R$ 30 apenas. Dá tempo de estudar, uma semana você mata o conteúdo completo, tá? Que Deus abençoe, um grande abraço, guerreiros e guerreiras, caveira.